Oi poeta, oi poetisa, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Murilo Guimarães e eu convido você a tomar comigo um chá com tarô sobre as eleições do Brasil de 2018. Hoje o chá é de Earl Grey, porque agora são 5 horas da tarde aqui em Lisboa. Vou tomar um chazinho da Sim, que é o chá preto com essência de bergamota ou tangerina, muito bom para iluminar a cabeça, deixar a tarde mais animada, permitir que haja uma energiazinha para o resto do dia. E vamos lá para nós fazermos aqui uma leitura política do Brasil a partir do tarô. Esse vídeo é dividido em duas partes. A primeira eu vou apresentar um jogo Cruz Celta sobre a situação mais geral do Brasil, tendo em vista as eleições. Vamos ver as tendências, as energias que são favoráveis, aqueles desafios. Vamos fazer aí uma leitura bastante completa da situação política, tendo em vista que eu fiz há 3 meses um jogo preliminar a este, que nós falávamos da situação política. Você pode conferir aí nos cartões. Na segunda parte desse vídeo, você pode conferir os jogos que eu fiz para 5 principais candidaturas. A candidatura do PT, Lula, Fernando Haddad, Manuela Dávila, a candidatura do Geraldo Alckmin, do PSDB, a candidatura do deputado Jair Bolsonaro, a candidatura do Ciro Gomes, do PDT, e a candidatura de Marina Silva, da Rede. Então eu sugiro que você assista esse primeiro, para a gente poder ter uma noção mais clara do que vai acontecer, e depois vá ver o outro para ter aí uma ideia do que o tarô sugere que poderá ocorrer com cada candidatura individualmente. Toma mais um pouco de chá para começarmos. E eu vou então embaralhar as cartas. É como se o Brasil estivesse aqui à minha frente e eu estivesse constando o tarô para o Brasil. Seja lá o que o Brasil seja hoje. Muito bem, eu já vou jogando as cartas viradamente aqui para não ficar tão extensa a live. Muito interessante. Muito interessante. Minha gente, olha assim, já os arcanos maiores nos dão uma noção mais geral das energias em torno, daquelas coisas que são mais abrangentes, um pouco mais abstratas. Os arcanos menores vão nos dar uma visão mais prática das coisas. E lá vai que a leitura é muito interessante. O centro do jogo começa com a carta sacerdotisa e com a carta Mundo. A carta Mundo representando desafios, interpostos ao Brasil, aquelas dificuldades que estão colocadas no caminho desta sacerdotisa que vem abrindo o jogo do Brasil. A sacerdotisa é uma carta muito interessante, é a segunda carta do tarô e é o primeiro arcano feminino. Ela mostra normalmente um consulente um pouco fechado em si. Uma das características da sacerdotisa é ser um arcano um tanto misterioso, ela não revela tudo que passa por dentro dela e ela tem uma vida interior muito rica e também uma intuição muito rica, de forma que ela é representativa muito do próprio tarô, aquele arcano que está muito ligado às forças superiores e recebe deles aquelas mensagens que depois vão ser transformadas em códigos, em regras. Portanto, ela é a dona, a portadora de um conhecimento muito primordial. A minha intuição me mostra muito o atributo do mistério da sacerdotisa, representando aqui, no caso, o Brasil. Como se o Brasil tivesse aqui, qual a motivação desse consulente Brasil em vir conversar com o tarô? Há uma força misteriosa, há algo que ainda não se revela, nós ainda não compreendemos, nós ainda não conseguimos ver. É como se esse Brasil tivesse mesmo ali com determinadas informações sobre si que ele não está revelando. A sacerdotisa é muito aquela que guarda para si parte dos seus segredos, de maneira que eu vejo aqui mesmo um consulente, no caso um Brasil, que tem assim apenas uma ponta de iceberg à mostra, digamos assim, e muitas informações ainda guardadas, que ainda vão surgir, e são informações que provavelmente serão muito transformadoras, porque são essas informações que a sacerdotisa produz e que ela lança no fundo que vão dar depois origem, a uma nova ordem, a uma nova, digamos, a uma nova estrutura. Portanto, estamos aqui falando de um mistério que ainda paira no ar. Vamos tentar ver se o tarô, e eu acho que sim, ele vai revelar que mistério é esse. Depois vamos perguntar se ele é benéfico ou não. Qual é a dificuldade desse Brasil? A dificuldade desse Brasil é justamente mudar a fase, mudar o ciclo, A carta Mundo como obstáculo para este Brasil, o que ela está nos dizendo aqui é exatamente isto, quer dizer, há uma dificuldade em concluir esse mundo como obstáculo
pentáculo mostra que um desafio, uma dificuldade que o Brasil tem hoje é justamente o de mudar as circunstâncias, mudar a fase, concluir uma jornada. E é muito interessante porque vai aparecer uma carta aqui a seguir, esta carta aqui, ela vai nos dar uma pista de qual exatamente é esse desafio interposto, né, ao Brasil hoje. As eleições, elas são marcos da democracia, que elas representam isso. É um fim de um mandato e o povo é chamado a escolher um novo mandato. No fundo é isto, a eleição é colocada aqui pelo tarô, provavelmente, como sendo este marco, não é? Este marco de mudança de fase, um marco em que determinada condição política, digamos, ou, né, vai deixar de exercer uma força e uma nova exercerá. Pelo menos pensando aqui o executivo. Porém, o que eu vejo já aqui do tarô é que vem aí transformações, tá, minha gente? Por quê? Porque no fundo desse jogo, na raiz desse jogo, tem aqui a carta morte. É muito interessante, porque no jogo anterior, que vocês podem conferir aqui nos cartões, esta casa era marcada pela carta diabo e era muito representativa das forças do golpe. E assim, a gente já tem aqui uma primeira pista de que mistério é esse que a sacerdotisa está guardando em si. A morte é a carta das transformações, é a carta das limpezas profundas, é aquela carta que representa um momento em que nós fazemos ou permitimos que seja feito um trabalho de limpeza, em que nós retiramos do nosso caminho aquilo que já não faz mais sentido, para colocar o que faça sentido, aquilo que ainda está vivo. E isso é o que está passando, é como se eu estivesse olhando agora para o subconsciente do Brasil, digamos assim. É quando a gente está com um consulente jogando um jogo celta, esta carta me permite ver, a partir do tarô, aquilo que vai dentro da cabeça da pessoa, que nem ela sabe. Então está ocorrendo, e eu acho que o que eu dizia, né, dessa força interna da sacerdotisa, provavelmente são essas forças de limpeza, esse trabalho de limpeza, esse trabalho de transformação que esse país está sofrendo, está vivendo, na verdade, né, está se permitindo fazer isto de uma maneira muito discreta, porque é aquilo que está mesmo ali, olha, ainda escondido. Num passado muito recente, e aqui essa casa, ela representa o passado recente, de 3 meses para cá, porque é o tempo do outro jogo, a gente tem a carta Hierofante, que é também um indivíduo religioso, só que que representa, né, uma entidade religiosa, só que ao contrário da sacerdotisa, o Hierofante já domina as regras, a adequação das nossas vontades, dos nossos projetos à moralidade, aos ordenamentos jurídicos. Eu vejo muito claramente aqui nesta carta Hierofante, porque o Hierofante também é representativo daquele indivíduo na hierarquia mais superior de uma determinada estrutura. Vejo aqui mesmo a manifestação de ordens muito superiores relacionadas a uma situação de injustiça ou de alguma amoralidade, e essa ordem superior codificada, ela aparece, né, para tentar adequar um comportamento que não é correto para aquilo que possa ser mais adequado ou mais, digamos assim, favorável, não é, à manutenção da paz, da boa ordem, etc. Para mim aqui, olha, eu tenho claramente aqui a visão, por exemplo, do Comitê de Direitos Humanos da ONU se manifestando sobre a situação do Brasil. A discussão é equivocada se houve ou não a assinatura do presidente então ao tratado específico relacionado às diretrizes dos direitos humanos que a ONU eventualmente venha a emanar. Não é essa a questão, porque antes disso o Brasil, em algum momento, assinou, né, um acordo internacional se comprometendo a futuramente vir a acatar essas ordens como força de lei. Portanto, são ordens da comunidade internacional que elas chegam nas legislações locais, nacionais e operam transformações imediatas, elas viram lei. Então, do ponto de vista hierárquico, esta emanação da ONU, do Comitê de Direitos Humanos, ela tem uma força maior do que o nosso ordenamento. O nosso ordenamento um dia se obrigou a cumprir imediatamente estas regras, de maneira que o Hierofante aqui, a meu ver, representa esta emanação. Eu vou dizer depois por que eu não acho que sejam as resoluções da justiça brasileira, porque a condução que o tarô está me fazendo aqui é uma condução que não me leva a pensar que nós estejamos aqui falando de uma ação, digamos assim, coordenada pelas forças conservadoras de direita, neoliberais. Uma saída possível da situação é a carta força. A carta força também é muito interessante ela aparecer na cabeça do jogo. É como se o Brasil estivesse agora planejando alguma coisa, e esta coisa que ele está planejando, esta ação, é representada pela carta força. A carta força, ela fala de uma mulher frágil que domina uma fera.
Portanto, é um trabalho que ela faz, ela domina com as mãos. É um trabalho que ela faz com atributos que não são atributos de agressividade. Ela não tem a força física suficiente para dominar uma fera. Entretanto, ela é capaz de, com sutileza, inteligência, sagacidade, controlar esta força, né, selvagem, uma força aparentemente impossível de ser controlada, gigantesca, imensa. A carta força, nesse sentido, é muito representativa mentalmente daquele momento em que nós estamos conseguindo, pela via mental, dar sentido a uma ação estratégica para superarmos uma situação difícil. No outro jogo, ficava muito no plano da abstração. Eu fiz questão de dizer, olha, as coisas não estarão na ordem prática. É como se fosse, eu interpretei como sendo a criação de uma narrativa, a criação de uma proposta opositora das forças golpistas, e aquilo iria ainda estar no plano das ideias, ainda se arrumando. E eu acho que isso se concretizou. O que o tarô me mostra agora é o contrário. Olha, essa fórmula, esta narrativa tende a cada vez mais assumir, né, um lugar de estratégia. E eu acho que aqui nós estamos falando realmente de uma consolidação, de uma candidatura liderada pelo Partido dos Trabalhadores, que eu tenho observado que ela tem conseguido cada vez mais rapidamente aglutinar um conjunto grande de forças que se opõem à atual governança do Brasil. Para um futuro próximo, o tarô fala de decisões. Aparece aqui a carta Enamorados. A carta Enamorados é a carta que ela representa as decisões que precisam ser tomadas e que vão ser tomadas. Isso é muito claro, quer dizer, no fundo as pessoas provavelmente elas vão mesmo assim definir por um andamento diferente. No encaminhamento do jogo, essas forças que estão aí operando internamente no Brasil sem que a gente perceba, com dificuldade de mudar a fase, não é? Tendo aí um trabalho silencioso, discreto, de limpeza, não é? De arrumação das coisas para permitir um caminho novo, com a influência de hierarquias muito elevadas atuando no próprio ordenamento jurídico, sobre a estrutura de regras, né, que o país tem, e depois ali, obviamente, uma força, a demonstração da carta força, de que existe já uma estratégia, já um plano, já um trabalho de domínio de uma monstruosidade, digamos, né? Uma leitura mais clara é impossível de que o tarô sugere que uma decisão vai ser tomada no sentido de ultrapassarmos esta fase, ou pelo menos de abrirmos, né, digamos assim, uma chance para que isso venha a ocorrer no futuro. Aí vamos agora para a fileira final de cartas deste jogo, em que começamos com a carta Imperador. A carta Imperador representa nesta casa o Brasil. Se fosse um consulente, eu diria, olha, você aqui no tarô é representado pela carta Imperador. A carta Imperador fala de alguém muito cioso dos seus poderes e muito consciente, muito pronto para fazer a sua vontade prevalecer. É a carta de alguém que sabe o que quer, sabe como consegui-lo e que vai fazer o que for preciso para chegar ao final do seu caminho. O arquétipo está a falar aqui de domínio, né, de conquista, né, de pensamento lógico voltado para a conquista. E eu acho que é isso. No fundo, é um país em sua maioria de pessoas, a população em sua maioria, já aí definindo para uma negativa das circunstâncias como elas estão, conquistando, né, saindo do seu domínio, ampliando o seu domínio, fortalecendo-se, empoderando-se. Do ponto de vista mental, é aquele pensamento claro do que se quer, claro de onde se quer chegar. Todo um trabalho não só mental, mas também, digamos, prático, logístico para o conseguir. Qual o ambiente em volta disto, né? É o ambiente da justiça, parece. Porque enquanto eu embaralhava as cartas, eu pensava assim, a justiça vai aparecer nesse jogo, só me interessa saber em que casa. A justiça aqui representa o ambiente externo, as forças que influenciam a ação do consulente, no caso do Brasil, que está aqui na minha frente se consultando. Então é isso, né? A justiça. Estamos falando aqui da influência do poder judiciário, né? Da judicialização de todo um processo eleitoral que, pelo seu princípio, né, pelo princípio da democracia, deveria ser um processo livre dessas forças. É como se fosse um carnaval em que as forças jurídicas, digamos assim, de polícia, elas assumem apenas o papel de controle, no sentido de permitir que o processo decorra da melhor maneira, mas sem influenciar, sem determinar quem brinca e quem não brinca, exceto se alguém fizer alguma coisa errada, contrária às leis. E o que a gente vê hoje, no fundo, não só no Brasil,
diga-se, é uma judicialização crescente dos processos eleitorais. É a justiça, enquanto organismo do Estado, trabalhando, né, para influenciar nos resultados eleitorais. E ela aparecer aqui, não há por que nós imaginarmos que o tarô esteja falando de uma outra coisa. E o conselho para o Brasil, né? Que conselho o tarô dá para o Brasil? O conselho do tarô é: mantenha-se em movimento. Vá no seu caminho, quer dizer, produza a conquista, é mobilizar-se para transformar. Como conselho é: organize a sua cabeça para controlar os cavalos, controlar os motores e andar em velocidade em direção àquilo que você quer. Sendo isto justo, é direito seu pôr-se em marcha, fazer com que aconteça conforme a sua vontade. E isso é muito interessante porque é um conselho que a gente já está vendo ocorrer na prática. As pessoas do campo conservador, elas estão a cada dia percebendo que há uma movimentação já em curso e que ela é imparável, né? Digamos, enquanto força democrática, enquanto as pessoas ali atuando, isso é imparável, não tem como mais. Pelo jeito a coisa vai andar e o conselho do tarô é: mantenha-se em marcha. E o futuro, para além desses 3 meses, é representado pela carta estrela. A leitura que é possível fazer aqui é uma leitura de vitória dos campos mais afetos às causas dos oprimidos. A gente tem mesmo muito claro assim nessa disputa, e não foi apenas no Brasil, né? Em muitos países se viu isso. De um lado, um conjunto de forças pedindo mais direitos sociais, mais direitos civis, né? Mais liberdade, mais equilíbrio das forças, né? Um trabalho muito mais de purificar e de combinar e de unir. E outras forças assim de segregação, de corte, de assassinatos, genocídio, né? São discursos aviltantes. E eu não acho que o tarô esteja falando disso aqui. Eu acho que pelo contrário, isso que vai florescer, que vai estrelar, né, no futuro, provavelmente não são as forças reacionárias. Eu sinto dizer aí o pessoal do Twitter que tá tentando me convencer de que o tarô aqui tá falando bem dos fascistas, não tá. Eu acho sim, sabe, o tarô até agora tá mostrando que sim, vamos transformar essa realidade, ou pelo menos começar a fazê-lo, e é pelo campo progressista. Admito, sou um homem de esquerda, né? Mas eu estava preparado aqui para ver um ambiente sombrio, eu estava bem preparado aqui para fazer uma leitura que me deixasse para baixo, a nós todos, né? Exceto o pessoal do Twitter aqui que tá torcendo pelos fascistas aí. Sugiro a vocês vão no meu canal, um Chá com Murilo, ver lá o vídeo sobre o pobre de direita, tá, gente? Complementando a leitura, agora mais rapidamente, assim, né, pra gente poder concluir esse primeiro jogo. Junto com a carta sacerdotisa, vem um cavaleiro de espadas, mostrando que esse movimento interno, que eu falei que era misterioso, dessas forças internas que estão ali se mobilizando, ainda secretamente, silenciosamente alterando as coisas, ainda preparando aquilo, vem um cavaleiro de espadas, mostrando que é algo realmente que vai ter um respaldo racional, rápido também, né? Quer dizer, uma ideia que vai rapidamente ser comunicada e implantada. É algo lógico, porque a facilidade com que os campos progressistas têm tido para derrubarem, para destruírem, para desconstruírem, né, as ideias fascistas é impressionante. Eu imaginei que isso fosse demorar mais tempo, mas na verdade não. Quer dizer, o exemplo, por exemplo, daquele debate em que a Marina Silva, ela faz uma manifestação contra, né, o candidato, e aquilo repercute, né, daquela maneira, sendo a Marina Silva hoje uma política de direita, né? Uma mulher evangélica, de direita nos costumes e de direita também na economia, e ali já se viu o quão frágil é a candidatura fascista. Por outro lado, você tem os campos progressistas conseguindo também rapidamente instituir uma narrativa. Desafio, gente, é a mudança de fase e principalmente o implantar a coisa. 3 de paus complementando o mundo aqui me mostra como desafio para o Brasil levar adiante isso fortemente, reunindo o que tiver à mão, as possibilidades ali, e levando a coisa adiante. Tomar mais um pouquinho de chá. Olha só que interessante, né? Eu falava que no jogo anterior ainda a coisa estava na nuvem, ainda era uma possibilidade, né? Aquilo ainda iria se concretizar, estava muito no plano abstrato. E apareceu no outro jogo, que vocês podem sempre conferir aqui, quem tiver no YouTube sempre pode conferir aqui no cartão, a carta 7 de copas aparecia na casa do jogo, que me fez pensar isso. A coisa ainda não está
pronta, ela tá no ar. E ela volta ao 7 de copas. A magia do tarô tá aí, entende? A magia do tarô tá em essa carta, voltar na raiz do problema. Ou seja, é exatamente isso, quer dizer, nós partimos de uma coisa abstrata que significava uma limpeza, uma transformação do ponto de vista estrutural e que ainda era abstrata. Só que num passado recente, olha, com as manifestações que eu falei do Papa, da ONU, etc, etc, como é que isso foi vivido? Com júbilo. E eu acho assim, as pessoas depreciam muito a capacidade do povo mais simples de se conectar com determinadas mensagens, né? Quando você tem um Papa se manifestando tão forte e diretamente em relação a uma determinada causa, isso chega no catecismo, no grupo de casais, mesmo que o padre reacionário não fala, mas aquilo dá a um outro fiel mais progressista a licença para ele defender isso. Então é muito provável que esta mensagem do Papa tenha eficientemente chegado à pessoa mais simples do interior, da comunidade, né? Da periferia da cidade, e depois espalhando isso como numa onda. Obviamente que a mensagem do Papa deu às pessoas alguma garantia, né? Alguma segurança, alguma licença para defender a causa do Lula. E depois os evangélicos, porque a gente vê os neopentecostais com grande fala, muito barulhentos e tal, mas é muito grande o número de pastores, né, de outras designações evangélicas que defendem a esquerda, os movimentos de esquerda, as ideias de esquerda, e isso também chega na pessoa simples, né? Fura determinados bloqueios. E nós conseguimos criar um ambiente de segurança, de alegria, de júbilo, que possibilitou exatamente, se pensar hoje, dominar isso pela carta força, que eu dizia que era uma carta de domínio de algo muito difícil, muito grande, muito imenso, perigoso, a partir da inteligência, da sagacidade, da intuição. Como é que isso é vivido? Olha, de maneira a se equilibrar as coisas. 2 de ouros. Carta 2 de ouros aqui mostrando que esse domínio das forças aparentemente indestrutíveis, ela vai se dando, olha, a partir de um trabalho exatamente das pessoas irem ali, não, mas pera lá, refletindo, e aí vai diminuindo o medo, vai controlando um pouco as emoções, aí entra um pouco da fé, aí entra um pouco da razão. Por isso que eu disse um dia desses, eu tenho um vídeo também no meu canal aqui do YouTube, em que eu peço para as pessoas de esquerda não citarem os nomes dos fascistas, e eu explico por quê. Porque o fascismo, ele é muito voltado para as emoções. Então toda vez que um fascista fala uma coisa absurda, a gente não deve repetir aquilo, porque a gente acaba dando sentido racional para aquilo. E não deve ridicularizar também, porque aí a gente vai comunicar com a emoção do outro de uma maneira a pessoa naturalizar aquilo. Ah, é risível, não faz mal, inocula, né? O correto, a meu ver, é num momento como este, em que as forças fascistas de extrema direita, elas estão com muitos holofotes e muitos alto-falantes, é nós apresentarmos às pessoas uma racionalidade contrária e apelarmos para as consciências e apelarmos para as emoções das pessoas também a partir do nosso próprio viés. E assim, futuro próximo é a espera da colheita. A carta Enamorados, que eu falei das decisões, né, que devem ser tomadas para a gente avançar, ela vem acompanhada do 7 de ouros, que é a carta da espera da colheita. Você colheu e aí tá a espera, né, do resultado da colheita. É as pessoas agora tomando as suas posições do ponto de vista eleitoral, e aí resta a gente ir sempre regando a colheita, cuidando das plantas, né, da plantação, para que a colheita venha a ser bem sucedida. Então o trabalho é justamente da gente regar. E aí eu acho que o conselho de que nós devemos parar de repercutir as falas dos fascistas faz todo sentido. O Consulente Brasil, junto com o Imperador, o que vem aqui? Um 3 de ouros, que aí é a representação mesmo do estar no palanque. Repara, o 3 de ouros mostra um indivíduo apresentando as suas ideias no mercado, numa assembleia, numa audiência, né? Uma audiência que eu digo pública, a ocorrência da apresentação dessas ideias, da coisa entrando para o domínio do mercado no sentido de feira, né? No domínio da feira, do espaço público, das pessoas passando a ouvir as ideias. Externamente, além da justiça,
A justiça eu interpretei neste jogo aqui como sendo a judicialização do processo eleitoral. Mantenho essa leitura. Mas é muito importante no jogo de tarô a gente ampliar sempre o atributo e tentar abarcar outras possibilidades. E a justiça também é aquela carta do ajuste, em que você vai ajustando de acordo com os direitos e os deveres, vai ajustando os lugares, as prerrogativas. Sendo assim, a carta justiça aqui, acompanhada pelo 4 de paus, esse 4 de paus apareceu no outro jogo também, na mesma posição. E eu disse, ele representa as vitórias que o campo golpista tem. Relator de um processo eleitoral num Tribunal Superior Eleitoral, que ele diz assim: eu impeço a candidatura do indivíduo e ainda proíbo que o seu partido esteja com campanha no ar enquanto não esconderem esta imagem. E essa medida ela vai tendo reações em cadeia, porque nas campanhas estaduais também, todos os candidatos de esquerda ou de centro-esquerda que estavam usando a imagem do Lula, a fala do Lula, para angariar apoio, tiveram também que reduzir. Então é exatamente isso, quer dizer, eles também têm vitórias, né? Ao mesmo tempo, esse ajuste, ele vai, como eu disse, criou-se uma licença, um júbilo para a defesa de uma causa e ao mesmo tempo no processo, quer dizer, vai se tendo vitória dos dois lados. Conselho, minha gente, por isso que eu falava do amor universal. E que eu dizia que esse jogo é um pouco desfavorável para as forças de direita. Você tem o carro falando que continue, mantenha a marcha, controle as forças antagônicas, chegue onde você quer chegar. Isso vivido em ambiente de amor universal. Olha, Ás de Copas. É uma carta maravilhosa. Uma condição, digamos assim, que ela é altamente benéfica do ponto de vista emocional. E estando bem emocionalmente, a gente vai repercutindo esta atitude, essa boa energia nas outras áreas da vida. Ás de Copas aqui, ele sugere para mim uma intensificação do conselho de que devemos manter a marcha, e a outra coisa é que isso seja vivido em ambiente de amor e respeito. E o que o tarô diz assim: faça o que você tem que fazer, mas faça em amor. Em amor universal. É o amor que não julga, é o amor cristão. E finalizando, a carta estrela vem acompanhada do 6 de ouros, o dar e receber na justa medida. O aprendizado, né, de dar e receber na justa medida. Vai haver um campo vitorioso e esta vitória poderá ser apenas suficiente para, digamos assim, manutenção desse campo no poder, ou mesmo com alguma luta necessária, ou seja, não vai ser uma vitória folgada. Mas o que as pesquisas estão mostrando é que haverá uma renovação muito grande do Senado, pendendo para a esquerda, e uma, não com maioria, não há garantia de maioria, né, mas uma renovação de 2/3 da Câmara, aí com combinação de esquerda e de direita. Da leitura que fica, resumindo, a partir do jogo anterior, nós temos aqui uma manifestação daquela ideia que ainda era abstrata. Também temos a influência de forças muito poderosas externas sobre o ordenamento jurídico brasileiro, causando comoção e criando um ambiente mais favorável para a defesa da causa progressista. As pessoas tomando as suas decisões, né, criando aí as suas certezas eleitorais, se preparando para votar, e aí é hora da gente conduzir uma campanha com muito amor, né, colocar as coisas na rua, comemorar as pequenas vitórias e compreender que o outro lado também tem vitórias, né, manter a marcha em amor e aguardar aí uma vitória boa para o povo, boa para o Brasil. Não é larga, mas é uma vitória boa, digamos assim, na justa medida, né? Na justa medida daquilo que é possível nesses tempos que a gente está correndo, porque não podemos negar a força do lado conservador, né? Essa é a leitura do primeiro jogo. Eu quero ver o que vocês falaram aqui. Vamos lá, vejo muitos candidatos à presidência, mas não defini em qual votar, pois sempre voto em branco. Esse ano penso e estou avaliando bem o Ciro. Renata, sua fala é muito coerente com o que o tarô traz, porque é isso, sabe, Renata? Você já se posicionou no campo antigolpista, tá vendo? A Renata, ela tá aqui no tarô, Renata. Já é uma tendência das pessoas se manifestarem desta maneira, escolhendo candidatos num campo oposto. Acho que a Renata foi ótimo o seu comentário, muito obrigado. E acho que a postura, Renata, tem que ser essa, olha, a educação com que ela se manifestou, de uma maneira muito cordial, racional, não é? Sempre votei em branco, mas agora eu tô definindo um voto num campo porque a Renata é sensível a essas causas. É maravilhoso o seu comentário, muito obrigado. Eu acho que ilustra muito bem o que o tarô está mostrando aqui para nós, entende? Deixa eu ver quem mais aqui.
Muito bom, a Aline está falando, muito bom, deu esperança. Eu sei que o projeto das igrejas e empresas é eleger pelo menos 150 deputados, exato, sem contar com o pessoal da bala e do agronegócio, é exatamente isso, Aline. Eles também têm poder e eles também vão produzir poder. E o tarô está dizendo isso, olha, o resultado é bom, mas é tipo assim, gente, é um pouquinho apertado. Esta foi a primeira leitura das circunstâncias da política brasileira para essas eleições de 2018. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, compartilhe-o, curta-o, deixe o seu comentário respeitoso. Aqueles comentários que eu considerar assintosos e desrespeitosos serão definitivamente apagados. Portanto, participe do debate, faça seu comentário sobre o que achou do jogo, sobre o que acha desta campanha eleitoral, com todo respeito e com todo amor, como sugeriu o nosso querido tarô. Eu convido você a me seguir nas redes sociais, eu tenho contas no Facebook, no Instagram, no Twitter e Periscope. Nestas redes eu posto bastante conteúdo poético, musical, também algum comentário político, além do tarô, que nas quartas-feiras eu faço umas lives para resposta a perguntas, sempre às 6 da tarde do Brasil, 10 horas da noite de Portugal. Você pode vir, trazer seus amigos nas quartas-feiras à noite e, se possível, responda uma pergunta rapidamente com o tarô para você. Lembrando que você pode sempre marcar uma consulta particular de tarô comigo no link que está aí na descrição. Conheça também o meu trabalho com música eletrônica, meu projeto RG Murilo, que são os poemas dançantes. Eu espero que você goste, está aqui o link para você curti-lo. Conheça os outros vídeos que já estão aí. Terminado esse vídeo, clique para ver a segunda parte, com os jogos individuais para as candidaturas de Lula da Silva, Fernando Haddad de Manuela Dávila, do PT, de Geraldo Alckmin, do PSDB, do deputado Jair Bolsonaro, de Ciro Gomes, do PDT e de Marina Silva, da Rede Sustentabilidade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, agradeço imensamente pela audiência, deixo o meu abraço fraterno e até a próxima!